Vida real no empreendedorismo feminino. Pois é, mas é que a vida real é isso, a gente falando assim de... Pura camisa. E a gente está começando aqui esse papo de hoje, a gente sentiu essa necessidade de trazer algumas discussões para esse espaço, né, de tão democrático, né, na verdade, porque a gente entende que o hashtag Vida Real é algo que a gente se identifica muito, porque é o que acontece, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de trazer para esse espaço o que de fato acontece nas nossas vidas. Então, tudo que a gente quer é ser muito transparente, ser muito genuíno e abrir essa discussão aqui para todo mundo com o intuito de troca e de genuinidade, né, Débora? E aí a gente... Lembrei da Débora, bati um super papo com ela e tentando contextualizar aqui o nosso papo, né? Tem uma contestação assim, que é bem implacável, de que as mulheres, né, elas empreendem desde sempre, né? Mas, na verdade, desde pequena, né, desde a mais tenra idade, quando nós somos convocadas a ajudar nas tarefas de casa, sem que isso seja considerado um trabalho infantil, né, doméstico, ou mesmo nunca ninguém é remunerado por isso, e independente da classe socioeconômica, né, até o final dos nossos dias, né, e sobretudo, inclusive porque a tarefa do cuidar sempre é nossa, né, sempre é das mulheres. E, no entanto, né, quando se trata do reconhecimento, do respeito, da reverência a esses trabalhos, né, entra em cena a conveniente invisibilidade, né, como se fosse um atributo nosso, mas não passível de remuneração, né? Então, afinal, a cultura e, historicamente, tais trabalhos sempre foram coisas de mulher, ou seja, se for somar tudo que a gente trabalha e não recebe por isso, eu imagino que muitas de nós, ou quase todas nós, estaríamos milionárias. E, curiosamente, somos responsáveis no Brasil por quase metade do sustento dos lares, jornadas triplas, ganhando muitas vezes apenas por uma delas, ou metade delas, eu ouso dizer, para falar bem a verdade. Mas é claro que o empreendedorismo vai muito além dessa lógica maker de fazer hands-on, de gastando força e suando a camisa. Assim, muita inteligência, estratégia, acima de tudo, voz, cara e articulação em rede, passando pelo ativismo também. Temos duas delas aqui. Um movimento já mais ou menos audível e inegável que vai dos feminismos contemporâneos às redes. O que a gente está reivindicando, na verdade, são formas de gestões no mundo, seja no hashtag 8M, ou nos movimentos hashtag MeToo, ou no Time's Up, Rede Mulher Empreendedora, Movimento Mulheres no Brasil, no âmbito público e no privado. E isso, na verdade, não tem mais volta. E quando se fala de empreendedorismo, isso vai muito além da lógica, envolve muito mais do que esse quadro que a gente está, nessa hashtag que a gente traz aqui na vida real. E para isso, a gente trouxe hoje uma empreendedora que eu admiro demais, a Bileb traz... Né, a gente sai mapeando empreendedoras que têm muita aderência, muita afinidade com a gente, e quando o assunto é empreendedorismo, e principalmente menina. E essa pessoa é a Débora de Mari, e a Débora, ela é fundadora da Força Meninas, ela é consultora de gênero, ela é finalista do MIT Solve 2020, ela foi participante do Facebook Community Fellow, ela é empreendedora social, ela é ativista do direito das meninas e ela está conosco aqui para tocar uma ideia muito bacana e furacanizar aqui as nossas mentes, como a gente costuma dizer, e quando o assunto é empreendedorismo e vida real. E, Débora, eu vou parar de falar um pouquinho, porque ninguém melhor do que você para explicar para a gente que trabalho maravilhoso, quem é Débora e que trabalho maravilhoso você faz aí com Força Meninas. Marcela, primeiro, obrigada. É uma alegria estar aqui com você, com a Clara, conversando sobre um tema tão importante, né, e tão cheio de fantasia, né, que eu acho que o empreendedorismo feminino é um tema que vem permeado de muita fantasia, até por quem nunca empreendeu, que era meu caso antes da Força Meninas.
Eu nunca tinha empreendido antes, né? E no caso da Força Meninas, a Força Meninas, ela nasceu... já estou atrapalhando aqui, né, gaguejando, voltando, pensando e falando, mas vamos lá. Então, antes, queria agradecer mesmo a vocês por essa oportunidade, dizer que a Marcela, é engraçado, que no mundo de empreendedoras femininas, como todo mundo aí permeado por mulheres, eu conheci a Marcela numa uma oportunidade muito legal na Semana de Inovação da Embaixada da Suécia, em Brasília. E a Marcela literalmente me olhou no olho, tomou café comigo quando eu estava tomando café sozinha, da manhã, e eu acho que isso é muito bacana e genuíno, e diz muito sobre o movimento do que a gente, como Força Meninas, acredita e que as meninas do Bilebs também acreditam, nesse movimento conjunto, né? De que a gente vai junto, olha no olho, senta, troca ideia e traz verdade, né? Porque também o empreendedorismo, como tudo, né? Ele é a indústria da fantasia e muito se vende baseado na fantasia, né? Então, é muito importante quando a gente encontra outras mulheres que estão vivendo a mesma situação, os mesmos desafios, consegue olhar no olho e sentar na mesma mesa e tomar um café e trocar ideia, contribuir, trabalhar juntos. Então, de novo, obrigada. Agora, sobre a Força Meninas. Então, a Força Meninas nasceu aí de uma inquietação que eu tive depois de 12 anos de vida corporativa. Então, tive 12 anos de vida corporativa certinho. Então, aquela história de que você tem que ter o seu emprego para ter sua independência financeira, você faz uma faculdade, aí você tem que ter o seu emprego para ter sua independência financeira. Eu vivi essa vida durante 12 anos. Eu agradeço esse período por tudo que eu aprendi e por ter isso tudo ter me levado a um empreendedorismo um pouco pé no chão, não completamente pé no chão, mas um pouquinho pé no chão, porque eu já tinha uma vivência corporativa, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo aumentou as minhas inquietações sobre a minha condição de mulher e de gênero. Então, para mim, naquele ambiente, não era nada claro o que faziam as pessoas, o que faz com que as pessoas cresçam, como é que vem o reconhecimento, o que eu precisava fazer para ser essa líder que eu almejava tanto, que vivia no meu sonho de menina aí, de ser uma líder que, de fato, senta numa mesa de decisão, que decide, que fala sem ser interrompida, né? Porque o que a gente vive no mundo corporativo, principalmente quanto mais você ascende na carreira do mundo corporativo, é como se tivessem lugares já determinados para as mulheres, e as poucas mulheres que conseguem ascender a alguns outros lugares, elas são pouquíssimo ouvidas, pouco influentes, e por assim vai, né? E aí, nesse período, eu falo que foi literalmente um privilégio, uma oportunidade de vida, de sair do ambiente corporativo. E nesse silêncio que se faz quando você tira o seu crachá, que você só sabe quem você é com aquele crachá, né? Então você é a fulana da empresa tal que faz tal coisa. E quando você tira isso, né, joga para fora, você fala, caramba, quem eu sou agora? O que eu gosto de fazer? O que importa para mim? E eu passando nesse dilema, eu de fato voltei aí numa coisa que eu sempre fui muito movida quando eu era menina, que era essa questão de fazer a diferença, de decidir coisas, de influenciar ambientes, né? E que muitas vezes era penalizado, por exemplo, na escola ou no ambiente de trabalho, porque às vezes as pessoas não querem ouvir o que você quer falar, etc. E disso nasceu o meu estudo, a minha pesquisa sobre o que tornava as mulheres líderes. E eu fui para lá na infância, eu dei de cara com a Débora, que tinha, sei lá, 11, 12 anos, e que a diretora chamava a mãe para falar que eu influenciava as pessoas negativamente, coisas desse tipo. E por que negativamente? Hoje, como adulta, eu olho, na verdade, eu só questionava o que eles entendiam que não podia ser questionado, né? Que é uma característica muito importante de quem, de fato, quer tomar o protagonismo da sua vida, da sua história. Isso me levou à pesquisa da Força Meninas, que eu trouxe vários profissionais, eu acho que isso é uma coisa, já um ponto para a gente falar de empreendedorismo, a importância de você entender que você não faz nada sozinha, que você precisa de outras cabeças para te ajudar a pensar isso tudo. E aí eu tive muita ajuda de psicóloga, de socióloga, de educadoras e mulheres incríveis que eu já tinha trabalhado antes, que me ajudaram a compor a pesquisa da Força Meninas. Então, o que a Força Meninas faz hoje? A Força Meninas é um negócio de impacto social em que a gente trabalha para quebrar essas barreiras que impedem as meninas de alcançarem todo o seu potencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, desde pequena, os estereótipos de gênero que são aplicados na vida das meninas, que vão desde escolhas de brinquedo até limitações de atividades, porque não é característica de menina,
fazem parte de onde a gente atua e de como a gente se comunica. Há mais ou menos 3 anos, a gente iniciou um trabalho bem focado em incentivar meninas nas áreas em que a gente tem baixa representatividade feminina, que são as áreas STEAM, que são as ciências, tecnologia, matemática e engenharia. E por que a gente colocou o pé nesse tema tão crítico? Porque essas áreas são cruciais para o futuro. E se a gente quer, de fato, ser protagonista do futuro, participar da economia de uma forma mais igualitária, meninas precisam se conscientizar de que elas têm que, sim, sentar na mesa nessas áreas, elas têm que tomar decisão e elas têm que fazer escolhas de como é que a sociedade e a humanidade vai caminhar. Então, baseado nisso, a Força Meninas vem trabalhando aí nos últimos 4 anos, mais foco nessa área nos últimos 3 anos, com vários parceiros, e entendendo como é que a gente vai desenvolvendo essas meninas para entenderem que elas são, sim, donas das suas histórias e protagonistas do seu futuro. Acho que é isso. E eu lembro, Débora, é muito engraçado você falar isso, porque essa minha jornada empreendedora, diferentemente de você, a gente tem algumas coincidências na nossa história, porque eu também tive 12 anos na minha jornada em multinacionais, né, no mundo corporativo, mas eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu venho de uma família. Eu não gosto muito, assim, eu venho até falando muito, eu venho de uma família de comerciantes, porque você traz esse empreendedorismo, e o empreendedorismo ele vem carregado de fantasia, como você muito bem colocou, né? Então, meus pais são comerciantes, né? Minha mãe ia para Fortaleza comprar, para quem não sabe, eu estou em João Pessoa, então meus pais são paraibanos, nasci em São Paulo, mas o fato é que minha mãe ia para Fortaleza comprar renda para vender para o pessoal em São Paulo, né, para sulista em São Paulo. Meu pai sempre foi comerciante, então eu nasci nesse ambiente. E uma vez que eu decidi sair pedir demissão das empresas para poder empreender, eu não me senti perdida, porque talvez eu sempre vivi nesse ambiente, né? E tomei a decisão de realmente empreender. E aí eu ia te perguntar como é que foi o começo da tua jornada no empreendedorismo, e você já me respondeu explicando aí o projeto lindo, que eu nunca vou esquecer de quando a gente sentou na mesa lá no hotel, e foi a única vez que a gente se viu pessoalmente. A nossa conexão foi muito forte. Eu acho que esse é um dos maiores presentes que essa minha jornada da Bilebs me dá, são as conexões que a gente faz, por mais que você se fale, ou nem se encontre pessoalmente. E você me falou dessa autoestima que as meninas costumam perder, né, ali entre os 11 e 12 anos, né? E eu nunca esqueci disso, super atenta com a minha filha, que hoje tem 12 anos, né? Então, eu estou ali, muito atenta, assim, queria te agradecer aqui, obrigada por esse insight, muito importante isso. E aí, eu queria saber qual foi o momento dessa tua jornada que você se encantou com, assim, em que momento foi quando você se encantou com essa fantasia? Como foi que o empreendedorismo trouxe esse glamour, né? Porque o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo em si, mas o feminino, ele traz um glamour, né? Um glamour de Wonder Woman, né? Mulher Maravilha, você faz tudo, você dá conta de tudo. Eu até gravei um TikTok, que foi um dos meus TikToks que mais... Gente, eu me divirto muito no TikTok, porque eu gravo só para mim, mas teve um deles que bombou, que um cara falou assim: a sua mulher faz... lava roupa, passa roupa, faz comida, faz isso, e você ainda acha que ela é guerreira? Ela não é guerreira, ela é sobrecarregada, meu. Que é uma guerreira, casa com a Xena. Então, assim... e a gente se veste de Mulher Maravilha, né? E aí a pergunta é a seguinte, assim, para você, quando é que você... Assim, como foi esse glamour? Como que é esse glamour, que ele é um pouco velado com essa visão de Mulher Maravilha, né? Eu, no começo da Força Meninas, né, eu não entendia que a Força Meninas podia ser uma opção de empreendedorismo. Começou muito... Eu estava no momento vivendo, né, fora do Brasil, e aí lá eu literalmente encarei uma situação que eu não tinha encarado antes, aí de novo me colocando no meu lugar de privilégio, né, como a gente fala,
de que eu não podia trabalhar. Então, eu fui morar fora do país, acompanhando o meu marido, e eu não podia trabalhar no país, né? E aí eu decidi, eu tinha aí trabalhado 12 anos, literalmente guardei meu dinheirinho, falei, então tá bom, então eu vou estudar e fazer o que faz sentido para mim. Então, quando eu comecei, eu não imaginei que eu ia ser uma empreendedora, eu continuei procurando emprego e tentando trabalhar numa empresa tradicional como eu trabalhava antes. Com o tempo, aquilo foi perdendo cada vez mais a cor e o significado, e eu fui tentando buscar formas de rentabilizar o que eu estava fazendo. Então, eu fui tentando buscar formas de... A princípio, a Força Meninas tinha um foco em venda de cursos para meninas que beneficiavam uma menina que também não podia pagar. Então, a menina que podia pagar por um workshop nosso beneficiava uma menina que não podia pagar. Esse foi o primeiro modelo de negócio aí da Força Meninas, né? Esse modelo era um modelo muito complexo, não parava de pé. A gente estava no Brasil num momento de escola de princesa, como é que eu queria falar de liderança para meninas, de queda da autoestima, etc. Então, era um momento que, culturalmente, aquela proposta que eu estava trazendo, ela era muito... a gente precisava de pessoas que estavam muito ligadas no que estava acontecendo no mundo e não só no Brasil, para, de fato, aderirem ao que eu estava falando, né? Mas aí surgiu uma oportunidade, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco de conexão, é que com o tempo eu fui me conectando com pessoas que falavam sobre gênero, pesquisavam o tema, e aí uma dessas pessoas me recomendou para uma empresa, que no caso foi a Uber, que estava procurando uma pessoa para desenvolver um programa para eles. E foi aí que eu brinco que a Força Meninas deixou de ser o meu sonho e se transformou, de fato, em uma empresa que precisou abrir CNPJ, ter contrato social, pagar contador todo mês, né? Eu brinco, né? Você pagar contador todo mês e todos esses custos que envolvem você abrir uma empresa. E eu nunca tinha feito isso antes. Passei pelo dilema de entender que o que a gente fazia a gente não era uma ONG, a gente de fato era um negócio de impacto social, que ainda é um tema bastante novo também no Brasil, que é um negócio que produz impacto. Então, no nosso caso, o que a gente faz? A gente ajuda meninas nessa transição aí de vida, que vai da transição da escola para a escolha de uma carreira. Então, passei por todo um trabalho muito extenso de me aprofundar nisso tudo. Mas o que eu percebi muito para mim é muito claro, é como você disse. A minha família era uma família, a sua família era uma família de comerciantes. A minha família era uma família de pessoas que trabalhavam em empresas, e minha mãe funcionária pública concursada. Então, na cabeça deles, os caminhos para conseguir aí essa estabilidade financeira vinham desses caminhos. Então, eu, de fato, tive que buscar uma trilha. Eu tive, como eu trabalhei com muita gente bacana, eu tive a oportunidade de me conectar a pessoas que me trouxeram um novo olhar nesse caminho do empreendedorismo. Mas, para mim, foi muito, e ainda é, né? Muito tombo, e caminha e cai e levanta, sabe? Muito pouco... pouquíssima estrutura, sabe? E aí eu trago um pouco isso. E aí, de novo, existem vários níveis hoje em dia, todo mundo coloca empreendedorismo tudo num balaio só, e não é tudo num balaio só. Uma coisa é você precisar sobreviver você sobrevive pelo seu empreendedorismo. Então, você, por exemplo, você é comerciante, você vende alguma coisa, você vende no Instagram, você compra mercadoria e vende, isso é uma coisa, né? E aí você está desenvolvendo ali seu negócio. Outra coisa, por exemplo, quando uma pessoa, ela de fato, ela está aí, ela consegue unir conexões para construir, de fato, um negócio, né? E que ela está aí propondo solução, propondo um serviço novo, propondo uma tecnologia, pode ser diversas coisas, né? E, por fim, você tem um último nível, que infelizmente é o nível que a gente mais vê marketeado, que é o mais difícil, né? Que é, de fato, as mulheres, que são pouquíssimas mulheres empreendedoras, que conseguem, de alguma forma, serem bem-sucedidas e chegam num nível em que elas vão para a rodada de investimento, elas participam de captação, elas sentam com os homens na mesa, elas são chamadas para dar palestra, né? Então, assim, esse grupo é minúsculo, né? Como tudo, né, na vida, né? A gente tem uma pirâmide. Só que o problema hoje é o seguinte, é que você vende esse modelo de sentar na mesa e conseguir investimento para a pessoa que precisa comprar
50 pares de sapato para rentabilizar tal, para no final do mês pagar as contas dela, etc. Isso não funciona porque a gente está falando de caminhos muito diferentes, de exigências muito diferentes, né? Então, eu acho que esse é o glamour empreendedor que precisa, que não é real, sabe? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com a seriedade que tem e com a clareza. Você coloca, nossa, você falou assim, então, que você coloca um exemplo, são pouquinhas, e não tirando o mérito dessas mulheres, né? Porque essas mulheres, de fato, com certeza, e passaram por muitas coisas para poder alcançar, porque não é fácil você alcançar essa posição. Porém, quando você coloca ela como exemplo, e não também tirando esse mérito, assim, as realidades são tão diferentes, né? Quando você está na realidade aqui de trabalhar, de você fazer N coisas ao mesmo tempo, né? E você se colocar numa posição de Mulher Maravilha e dar conta de tudo, e você ter que. O buraco é tão mais embaixo, né, que você acaba aqui romantizando o empreendedorismo feminino, quando na verdade a vida real é totalmente diferente, né? A vida real é você tá lavando roupa, passando roupa, cozinhando, cuidando de filho, tendo que dar conta de todas as mensagens, ou no Instagram, e-mail, em muitos dos casos é um eu presa, né? Você é a empresa, né? Então, e ainda a gente se colocando, como você bem colocou, na condição de privilegiado. Muitas têm ajuda, muitas e mesmo assim é uma loucura. E para quem não tem, que não está nessa condição, e acaba romantizando essa condição do empreendedorismo feminino, né? E quando foi que você se deu conta disso, Débora? Que era um mito, que era... Eu acho que eu me dei conta quando eu, de fato, comecei a participar de alguns eventos e de algumas conversas que eu percebia que eram muito distantes da realidade das dificuldades que eu vivia no meu negócio, né? Então, quando você começa a empreender, você tem várias dificuldades que são dificuldades estruturais e que eu, com 4 anos, aí ainda pedalo nessas dificuldades, digamos assim, que vão desde a estrutura básica que o seu negócio precisa para sobreviver, para caminhar, para passar aí desses 5 anos, todo mundo fala que os negócios morrem em 5 anos, né? A maior parte dos negócios, né? Então, para mim, foi muito isso, porque às vezes eu ia para por exemplo, uma conversa de mulheres empreendedoras e as pessoas estavam falando de rodada de investimento e eu estava apanhando porque eu não sabia nem muito bem o que era modelo de negócio, como é que eu ia tentando mudar o mundo por meio do desenvolvimento de meninas, eu ia ter um modelo de negócio, sabe? Então, é muito louco tudo isso, porque dificilmente você vai conversar com alguém que vai, de fato, olhar para o que você está fazendo e falar assim, olha, vamos conversar, vamos olhar os caminhos, talvez você pode modelar um pouco mais para cá. O que eu tinha era só a pessoa, não, mas isso que você está fazendo não é nem isso, nem isso, só existe isso, A, B, C e D. O que você está fazendo não é nem A, nem B, nem C, nem D. Você não vai ganhar dinheiro fazendo isso que você está fazendo, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, o meu propósito nunca foi, tipo, eu até brinco, né? Nunca foi super ganhar dinheiro, eu não queria ter o unicórnio, eu queria, de fato, produzir impacto. Então, muitas vezes eu sacrifiquei a receita, a minha receita, a receita da Força Meninas e tudo mais, porque eu queria, de fato, produzir impacto. Então, se eu tivesse que fazer uma escolha entre produzir impacto e ter um superfaturamento, a minha escolha sempre foi ter impacto. E é por isso que a gente conseguiu chegar nos números que a gente tem hoje, que são bem impressionantes, né? Nesse caminho, lógico, a Débora ficou exausta, teve um neném, aconteceram milhares de coisas, perdi familiares na Covid ano passado, e desde então a gente vai adaptando, né, o que a gente planeja para uma realidade, mas eu acho que é muito importante olhar para isso, que existe sim um conhecimento que ele é estruturante e que ele é crucial para todo mundo, sabe? Que não adianta a gente ficar, como é que eu vou dizer, tipo assim,
sonhando com unicórnio, ou querendo criar unicórnio, digamos assim, se falta todo um conhecimento estruturante quando você entra na questão do empreendedorismo e que muitas vezes é desprezado, assim, porque as pessoas acham que existe uma fórmula pronta, até Uma brinque, que foi fórmula o que meu de marido bolo, antes, né? exatamente, uma fórmula de bolo. Eu acho que existe algo crucial que você falou aí e que se passou conosco também, comigo especialmente, apesar de vir do empreendedorismo, né? E a Bilebs, ela nasceu, eu costumo dizer também, de inquietações e de ciclos que foram se encerrando na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Foi quando a gente fundou a Bilebs, eu, Cristiane e Clara, e a gente vai lidando com diversos preconceitos, né? Porque eu venho do varejo e de repente você está nesse universo de startup e aonde você vê, mas o que você está fazendo aqui? Você é do varejo. Primeiro, então você lida com isso, você está nesse ambiente super excludente, que não é um ambiente exclusivo. Primeiro que ele é excludente por esse motivo, depois excludente porque você é mulher. E é excludente porque eu já tenho 42 anos, pasmem, mas né? Porque você está num ambiente de novinho, né? De pessoas jovens. Então, você vai lidando com isso, então você vai lá tentando buscar teu espaço. E quando você vai para esses encontros, você sai viajando no Brasil, né? Então, assim, antes da pandemia, até ali, inclusive não te encontrei, né? A gente estava em São Paulo, ali na semana da pandemia, a gente teve que cancelar tudo, porque foi naquela semana terrível. Ainda naquela semana, e começou a me invadir uma angústia, porque eu tomei ali uma decisão. Eu ia parar de comparar o meu negócio com outros negócios. Ali, naquele momento, a Bilebs não tinha completado nem 2 anos, e eu tomei a decisão de parar de comparar meu negócio com outros negócios, e foi aonde o ano de 2020 foi o ano que a gente conseguiu mais resultado, foi onde a gente conseguiu, eu tomei algumas providências, na minha vida, e eu acho que essa questão da gente comparar os nossos negócios com outros negócios é algo que é a pior coisa que você faz dentro desse ambiente do empreendedorismo, justamente pelo que você falou, porque não existe receita de bolo. Não existe, você pode se inspirar, mas você tem que ter muito cuidado com quem você se inspira, aonde você se inspira. Porque a gente está vivendo uma época, assim, existem muitas pessoas que você pode se inspirar, né? Existem diversos empreendedores, diversas pessoas que você pode, mas se você consumir demais, você vai ficar louca, porque a tua história nunca vai ser igual à daquela pessoa. Né? E como você bem disse, como é que eu vou estar falando de rodada de negócio se eu não tenho nenhum modelo de negócio? Né? Então, vale muito mais a pena você estar prestando atenção no teu negócio, no core do teu negócio, no centro do teu negócio, do que estar prestando atenção ao redor, né? Do que você está fazendo todas essas conexões sem saber o que está acontecendo dentro do teu negócio. E quando a gente fala de mulher, Débora, tem um complicador a mais, que eu trouxe aqui no começo da tua história, é todas as jornadas que a gente carrega. Porque aí você tem... esses dias eu li uma reportagem da New York, The New York Times, que falou que não é nem mais a síndrome do burnout, né? É uma traição, né? Assim, com a pandemia, né? Assim, a sociedade traiu. Como é que você faz, né? Com toda a questão de você não ter escola? Assim, observa 1 ano e 2 meses, não, 1 ano agora, né? Março, né? 1 ano de crianças sem escolas, de mães empreendedoras, com filhos em casa, tendo que empreender, tomar conta de tudo, né? Enquanto você tem uma cultura que você ainda tem que fazer o almoço. Né? Então, e aí essa reportagem do New York Times falou que não é nem burnout, é uma traição da sociedade, né? Achei muito... Uhum. Eu fiquei arrepiada porque foi muito forte isso, né? Então, por isso que você tem que ter cuidado quando você está nessa jornada, e uma jornada muito corajosa, porque
é uma coragem, empreender, eu acho que esses dias eu vi uma definição, não foi uma definição, acho que eu fiz uma relação de que empreender é a coragem de ser otimista, né? Você tem que ter a coragem de ser otimista todos os anos, de você ter de você não cair nessa cilada, né? De você... Porque a consequência é justamente, acho que era isso que você ia dizer, né? Tudo, tudo isso que você passou no ano de 2020, obviamente que teve algumas... A gente passou por uma pandemia e você teve que tomar algumas decisões sérias na sua vida, né? Depois de tudo isso que aconteceu, e você se deu conta disso? Com certeza, eu acho que eu fiz um movimento, né? Primeiro de vida mesmo, de mudança física, né? A gente muitas vezes sacrifica o que a gente quer, ou o que a gente entende que é o melhor para nossa família, por uma questão de estar fisicamente no local ou estrategicamente no local para estar conectado. Principalmente na ser empreendedora, que você tem que estar nesses eventos, né, conectado com as pessoas. Então, muitas vezes você sacrifica isso. E eu fiz um movimento contrário. Em vez de ir para... Eu saí da capital e vim para o interior, e para dar uma desacelerada nesse aspecto, para conseguir me reorganizar, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, e também para pagar menos pelas coisas, né? Porque a gente fala, acho que tem uma questão também bem importante, que é qual é o preço desse estilo de vida que a gente está levando, né? E você, de fato, empreender aí, São Paulo capital, etc., é um preço ridículo, absurdo, né? Eu brinco para mim, minha ficha caiu o dia que eu fui comprar um brócolis para fazer para o meu filho, que meu filho chama de arvorezinha, custava R$19, uma cabeça de brócolis, e eu falei assim, não é possível, né? Tipo, é ridículo. Então, enfim, ou a gente muda ou a vida espreme a gente o tempo inteiro, né? Então, para mim, foi esse o primeiro movimento de sair do grande centro, mesmo sabendo, todo mundo, você tá maluca? E quando as coisas voltarem ao normal? E eu para as pessoas, então, as coisas não vão voltar, né? E quando a gente voltar a conviver, a relação com o trabalho é outra, e eu quero me dar esse outro tipo de relação, sabe? Porque antes eu morava num lugar que era perto de onde eu ia deixar meu filho, como você disse, sem escola, né? Eu ia deixar meu filho, eu podia ir para uma reunião, só que em 20 minutos eu estava ali para pegar meu filho se acontecesse qualquer coisa, né? Então a gente vai criando esse sistema para conseguir sobreviver no mundo que a gente está. O que eu acredito é que dentro do empreendedorismo, um ponto que chama muito a minha atenção também é que, às vezes, as pessoas elas investem aquele pouco que elas têm na construção dessa fórmula mágica com o intuito de ganho rápido e ganho imediato, quase, né? E isso é muito triste, porque o que a gente acompanha é um monte de gente perdendo o pouco que tem, né? Então, eu acho também que a jornada empreendedora, ela precisa ser uma jornada também de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento do que você quer fazer, de para onde você vai, uma jornada de mais pé no chão, né? Eu acho que a pandemia também trouxe muito isso. Quantos negócios... Eu brinco, meu negócio só não fechou porque eu sou teimosa e insistente, sabe? Mas, assim, quantos negócios... Na verdade, o que eu estou fazendo agora é literalmente quase abrir um outro negócio com as características do que eu tinha antes. Eu não faço mais a mesma coisa, sabe? A forma com que antes eu conseguia receita não é a forma com que eu consigo receita hoje. E, com certeza, um monte de empreendedor viveu a mesma realidade, né? Não, eu acho que, se você me permite, eu acho que eu vou dizer que você só não fechou, o seu negócio só não fechou porque você é muito resiliente. E eu acho que uma das características que nós empreendedores, empreendedoras temos é a resiliência. Uma coisa que você falou que é muito, muito pertinente, Débora, e é justamente essa questão do investimento financeiro, né? Eu acho que essa onda toda do empreendedorismo e trazendo isso para a nossa realidade, e quando você se compara com outro, né? E isso atinge muito, é justamente isso. Você não sabe de onde a outra pessoa está vindo, né? Então você olha aquela determinada empresa que está investindo, que conseguiu monetizar em X meses, em um ano, em 2 anos, e você não, porque a gente tem que monetizar, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você se compara a um ponto de você ficar muito mal, né? E não entende que, na média, eu entendo que a gente está falando de outros modelos de negócios que são mais rápidos, que são escaláveis. Inclusive, alguém me falou, não sei quem foi, eu conversando esses dias,
Lembrei. Que tem pavor dessa palavra escalável, porque pavor dessa palavra escalável, porque é algo que dá uma pressão gigante, entendeu? Então, assim, o mundo mudou, mas olha, look around, né? Olha para a tua realidade, né? Olha para, então assim, quem está perto, quem está em volta, né? Exato, entendeu? Então assim, você fica colocando toda essa cobrança em cima de você, consumindo todas essas informações e sem fazer essa reflexão. Isso aqui está de acordo para o meu negócio? Isso aqui está de acordo para a minha vida? Isso aqui está de acordo para a minha saúde? Está de acordo para os meus filhos? Eu vou queimar todo esse dinheiro que eu investi nisso no negócio? Ou então, esse retorno, ele vai vir com 1 ano, 2 anos, né? Lembrando que se você abrir um negócio que em 1 ano pagou todas as despesas, muito bom, muito bom. E você não investiu nem um tostão, né? Se em 2 anos você pagou todas as despesas, ainda colocou um dinheiro no bolso, pô, maravilha, né? Mas assim, essa consciência, com todo esse advento que a gente está passando, é muito difícil de você internalizar, né? Então, a vida real que a gente traz, né, é justamente isso. Empreender no empreendedorismo, trazendo todo esse glamour do empreendedorismo e adicionando essa questão do empreendedorismo feminino, é que vida real é aqui, você está aqui tomando conta de tudo, né? Tentando lidar com todos os vieses, todos os preconceitos, disso que você está sentindo, que você não é capaz, né? Não sei se você também, acho que você, porque você até falou, só não fechei porque eu sou teimosa. Eu falei, não, você é resiliente, porque eu acho que uma das decisões que eu tomei, que eu acho que é uma dica que eu ia te perguntar, quais as dicas para não cair nessa cilada, e foi a decisão que eu tomei, foi parar de rolar meu feed, o feed da Bilebs, a Instagram. Eu parei. Porque eu não estava me fazendo bem, eu estava numa neura de comparar o crescimento da Bilebs com outras empresas que não tinham nada a ver com as empresas. Meus sócios, toda vez que eu trazia alguma coisa, Christian principalmente, eu fiz, olha aqui, não sei o que, ele olhava para mim e falou, você está maluca? Olha o que a gente já conseguiu, olha o que a gente já fez, entendeu? E aí, a Clara, aconteceu a mesma coisa com Clara, então, assim, muito engraçado, porque a gente funciona assim, eu tenho um padrão de comportamento, quando eu paro, Clara começa com o mesmo padrão e a gente fica se policiando, né? Porque somos indivíduos, somos humanos, cada um com a sua necessidade. No teu caso, no meu caso, somos 3 sócios, você... você, né? Você é sozinha, né? Então, mas assim, uma dica eu parei de rolar o feed, e quando eu parei, Débora, de rolar o feed, me concentrei no nosso trabalho, parece que eu emergi no meu mundo. E quando eu saí, a única coisa que eu consegui enxergar era o trabalho que eu tinha produzido, e que maravilhoso, e que gigante era aquilo, entendeu? Então, assim, parece que era outro mundo. Eu nunca me arrependi de ter feito isso. Até hoje, eu passo muito pouco no feed da Bilebs. Lógico que a gente tem quem é responsável pelas mídias sociais, não estou falando que não é necessário, obviamente, mas uma das discussões que são muito ricas nos programas da Bilebs, e eu posso compartilhar aqui com você, é justamente o equilíbrio entre produção de conteúdo e quanto tempo você passa, porque é muito difícil você ter resultado nas mídias sociais, muito difícil. O tempo que você passa ali e a angústia que isso te traz, você poderia estar colocando em um esforço que depois você pode mensurar o tamanho do teu trabalho, né? Então, isso fez muito bem para mim. E eu queria te perguntar algumas dicas de como não cair nessa cilada, né? Porque eu vejo como uma cilada. Não, é uma super cilada, né? Eu acho que esse ponto da rede social é muito importante. Eu lembro quando eu estava no comecinho da Força Meninas, e aí uma conexão de network me colocou para conversar com um investidor, né? E a primeira pergunta que ele fez para mim foi assim: o que você faz na maior parte do seu tempo? Aí eu falei, eu produzo conteúdo das redes sociais. Eu, muito inocente, fico até com vergonha de compartilhar isso, mas foi isso que aconteceu.
Eu falei, não, então, eu faço conteúdo das redes sociais para ter audiência, nananana. Aí ele falou assim para mim assim, então, só que esse não é o seu core business. Se você passa a maior parte do seu tempo cuidando das suas redes sociais, eu não vou colocar, e você fala que você tem uma plataforma educativa para meninas, eu não vou colocar meu dinheiro na sua iniciativa, porque eu estou colocando dinheiro numa pessoa que está fazendo redes sociais, ela não está desenvolvendo uma plataforma educativa para meninas. Né? E é muito louco isso, porque essa questão da rede social, as pessoas cobram a gente, né? Então, elas cobram desde, por exemplo, às vezes as pessoas me cobram, assim, mas você não tem um perfil pessoal profissional, você tem um perfil pessoal, digamos assim, né? E o que acontece é que, de alguma forma, eu também me dei esse direito de não me cobrar de ser o tempo inteiro essa marca, né? Eu sou uma pessoa além da marca, existe uma pessoa além da marca. Só que, às vezes, a pessoa que as pessoas querem comprar, digamos assim, eu não estou disposta a me vender desse jeito, sabe? Então, eu estou disposta a ser eu mesma, essa pessoa que tem altos e baixos, que tem dia que está bem, mas tem outro dia que está muito cansada, que fica negativa, sim, às vezes, mas no outro dia acorda de manhã e fala, vamos lá, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a primeira coisa é a gente se colocar nesse papel de ser humano, né? E ser humano, eu sempre falo até para as meninas sobre isso, ser humano erra, ser humano cai, ser humano perde, ser humano ganha, muito mais perde do que ganha, mas aprende mais quando perde do que quando ganha, né? Porque a gente tem que ter essa capacidade de olhar para a gente, para os erros e da onde a gente partiu, né? Eu lembro que até esse resultado que a gente conseguiu do MIT, para mim foi muito impressionante, porque, na verdade, foi um dia em que eu estava com uma situação muito triste assim, na minha família. Meu pai estava hospitalizado, muito grave, e era o último dia, penúltimo dia para inscrever o projeto, e eu tinha começado, mas é super extenso, era super complexo, e eu coloquei meu filho para dormir, tipo, 10h30 da noite, e fiquei respondendo o negócio até 4h30 da manhã. E quando eu terminei, eu achei que estava uma super porcaria, tipo, sabe quando você fala, meu, por que eu coloquei esse esforço todo? E aí a gente foi sendo selecionado, participando e etc. E eu fui vendo, não, aquilo que eu tinha feito tinha muito valor, porque tinha a ver com isso, né? Que eu acho que também o empreendedorismo tem um pouco disso, né? De você sempre se colocar um degrau mais alto, né? Você sempre se desafia um pouco mais, né? Tipo, então, por exemplo, nossa, o que eu faço agora com essa escuridão, né? Meu negócio praticamente acabou, então tá, eu vou me colocar numa competição super difícil, com exigência super alta, e vamos ver o que acontece. Será que alguém vai descobrir que o que eu faço é importante? Além de mim, alguém pensa que o que eu estou fazendo é importante? E aí a gente é reconhecido, a gente fala, caramba, né? Tipo, tá vendo, né? Eu estou no caminho, talvez eu não tenha chegado ainda, mas eu estou no caminho, né? Então, eu acho que é muito isso, acho que o primeiro conselho que eu dou é esse, de você se desafiar, mas não se desafiar para ser melhor do que o outro, se desafiar para ser melhor do que você acha que você é, né? Porque vai ter dia que sim, que você vai acordar com preguiça, vai ter dia que você vai acordar chateada, vai ter dia que a conta vai ficar negativa, vários dias, a maior parte dos dias, brincadeira, verdade, entendeu? E você vai falar, não, eu preciso achar um caminho, eu preciso... Às vezes você vai procurar... Aconteceu comigo na pandemia. Você vai buscar um subsídio, você vê que tem um monte de propaganda, né, de banco. E com certeza aconteceu com todas as mulheres empreendedoras. Olha, você mulher, vem aqui, a gente vai te dar uma ajuda, juros super baixos, nananã. Programas do governo, etc. Demorou literalmente 9 meses para eu conseguir 20% do valor que eu tinha pedido para conseguir manter o meu negócio. Ou seja, se eu tivesse conseguido, como é que eu vou dizer, tipo assim, se eu tivesse esperado isso acontecer para poder sobreviver, meu negócio tinha falido, porque esperar 8 meses para conseguir um subsídio, né, é muito absurdo, né? Enfim, e aí depois você literalmente, o subsídio vira uma dívida, né? Que aí você tem que lidar com uma dívida. Então, assim, eu acho que como conselho que eu dou é isso, acho que o empreendedorismo ele é uma vida na montanha-russa, sim, não tem a beleza do parque de diversão, porque não tem a beleza do parque de diversão, sabe? E às vezes demora muito para a gente subir, parece que a gente está caindo sem fim, né? E a gente sobe um pouquinho e cai de novo, sobe outro pouquinho e cai de novo. Mas hoje em dia, o mais estranho é que eu não me vejo fazendo outra coisa que não empreendendo. Eu não me vejo de volta numa empresa, sentada numa mesa, decidindo por coisas que de fato não me interessam.
sabe? Porque eu acho que é um pouco isso, né? Talvez se eu encontre algum lugar que eu possa trabalhar que eu me interesse, talvez um dia eu mude de opinião. A gente não é fixo, todo mundo está sendo transformado o tempo inteiro. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse. Depois é um ponto que eu tenho uma mentora que ela sempre fala isso para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que é muito importante, que é, primeiro você coloca a máscara de oxigênio no seu rosto. Sabe o avião está caindo? A máscara de oxigênio vai no seu rosto. Então, não é você achar também que você tem que salvar a vida de todo mundo e você está lá, está negativa, não está conseguindo fazer nada, sua família está precisando de você, não. Máscara no rosto, sabe? Nem que por um tempo seus planos tenham que mudar. De repente, por um tempo, você vai ter que, sim, aceitar aquele trabalho que não é exatamente o que você quer fazer e trabalhar em paralelo em outra coisa, até você conseguir fazer o que você quer fazer, sabe? E, por último, acho que invista em algo que você é boa, tenta enxergar o que você é boa e segura um pouco o papo do propósito, sabe? Eu conheço muita gente que fica pirando nesse negócio de querer encontrar o propósito e por isso não consegue fazer nada, porque fica estacionado. E no final, eu acredito muito mais na faísca, vocês falam em furacão, né? Eu acredito muito mais nessa faísca que a pessoa ela tem jeito para fazer aquilo, ela gosta mais de fazer aquilo, aquilo que faz ela gerar movimento, né? Eu sabia, olha, eu tô olhando aqui para a Andrea, eu vou chamar a Débora, porque a Débora é maravilhosa, assim, Débora, nossa, você falou aí, assim, tudo. Eu tô, assim, emocionada, de verdade, porque eu acho que a gente tem, enquanto empreendedoras, mulheres, na verdade, assim, eu também me recuso a ser eu sou uma pessoa, e quando a gente traz o hashtag vida real, é o hashtag de se permitir, quem quiser, mas, assim, eu costumava falar assim, eu sou essa, não tenho mais idade, não tenho mais saco, não quero estar me marketizando-me, assim, esta sou eu, quer queira você, quer não. Então, assim, eu vou ter meus altos, meus baixos, não sou perfeita, e isso está longe de ser uma arrogância. Não é uma arrogância, mas eu enchi o saco de estar me colocando máscaras. Então, a Bilebs é genuinidade. A Bilebs acredita na genuinidade e na transparência das relações. Meu perfil está aberto, quem quiser entrar lá para abrir, para ver quem é a Marcela, de boas, de bom humor, de mau humor, colocando minhas opiniões, posicionamentos políticos, está tudo lá. E a Bilebs, obviamente, é um reflexo disso, porque eu sou fundadora da Bilebs. Né? Então, vão estar lá minhas relações pessoais, o que eu achar pertinente, o que eu não achar pertinente. E isso não significa que é uma coisa boa, uma coisa ruim, significa só que a gente está continuando nesse trabalho. Eu acredito muito nisso e eu estou muito feliz de escutar você falando isso. Porque é um trabalho gigante você se tornar uma marca. É um trabalho gigante enquanto você deixa de estar fazendo outras coisas. E é uma coisa que você não é. E assim... Eu posso trazer aqui para essa discussão, para quem não sabe e está assistindo, eu também sou franqueada da Copenhagen Chocolates. E nesse caminho, antes eu era franqueada, eu era primeiro franqueada da Copenhagen para depois ser fundadora da Bilebs. E a minha assessora de imprensa da Copenhagen sempre trazia alguns assuntos que eram ali, ficava na linha tênue, né, Bilebs e Copenhagen, e eu falava assim para ela, não existem duas Marcela. É a mesma Marcela. Marcela, fundadora da Bilebs, Marcela da Copenhagen. E é isso, é transparência, genuinidade, entendeu? Eu nunca vou ser duas. Né? E é isso que a gente traz. Eu acho que isso é o que traz uma paz de espírito. E quando você fala da faísca, a Bilebs ela traz como intenção. Né? A gente traz uma intenção. E deixa de lado, deixa ali o propósito. A gente traz o propósito, mas a gente traz uma intenção. Enquanto você tem uma intenção, vai trabalhando no que você quer, que o propósito vem. Então, assim, existem algumas palavras que se banalizaram, né? A gente fala se prostituíram, e essa intenção. Então, assim, existem várias palavras. Propósito é uma delas. Né? Então, a gente traz uma intenção, então a gente
entendeu nisso. Eu lembro até o dia que Clara, a gente estava pensando no brainstorm e Clara falou, não, é intenção, não é um propósito, porque o propósito era tão forte nas meninas, era um desespero, a gente ficava ali, ó, na sessão. Então, gente, é isso, né? E desvia as pessoas de um possível caminho também. Porque o que eu percebo, às vezes, quando eu converso com a pessoa, é que ela está tão focada nessa questão do propósito, que ela fala, mas eu não tenho propósito, eu não tenho propósito. E aí é o que vocês trouxeram agora. Você não tem intenção, você tem que ter uma intenção, você não tem que ter o propósito vem. A hora que você se reconhece no que você faz, a hora que você entende para onde você está indo. Agora, se a gente ficar nesse papo do propósito, é muito louco, né? Assim, eu acho que isso faz as pessoas voltarem muito. Eu conheço pessoas talentosíssimas que estão patinando porque elas estão nessa vibe do propósito. E não tem quem as faça perceber que elas podem ter outros caminhos ou que elas podem buscar outras coisas, sabe? E aí começa a bater numa coisa de autoestima, sabe? E é a pessoa começa a ficar com a autoestima baixa. Mas é esse o poder da comercialização, né? Então, se fala tanto de propósito. Então, o poder das pessoas que têm uma grande visibilidade, elas têm essa magia, né? Esse feitiço. Eu chamo até de um feitiço, né? Porque se fala tanto de propósito, se fala tanto de empreendedorismo, se fala tanto de que você consegue, se você levantar da cama todos os dias e fazer isso, você vai conseguir. É um feitiço, né? Então, assim, né? Então, eu acho que se a gente, para finalizar o nosso papo, Débora, se você tiver que dizer alguma coisa para quem está escutando a gente, para poder continuar, e uma pessoa tão resiliente quanto você, nunca mais disse que você... Eu sei que você é teimosa, você pode ser teimosa, mas você é resiliente. Pode deixar. Se você quiser deixar uma mensagem para a gente já estar aqui há 1 hora aqui no nosso papo, tão bacana, ia durar muito tempo, porque você é maravilhosa. Você também, obrigada. Obrigada pelo convite. Se quiser deixar um recado aí para todo mundo que está escutando, para permanecer aqui, sobre tudo isso que a gente conversou. Uhum. Eu acho que eu acredito muito que o momento que a gente está vivendo, né? Acho que todo mundo, né? É um momento que divide as águas, né? Digamos assim. Então, que a gente vai para outros caminhos ou vai voltar a caminhos que a gente conhecia antes e desconheceu, etc. Então, meu convite é para que todo mundo se aventure nesse processo mesmo de se desconhecer e conhecer de novo, de tentar coisas novas, de não se apegar com tanta força nesses modelos. A gente pode, sim, aprender bastante com esses modelos. Eu tenho conversado bastante sobre isso. A gente pode, sim, observar e aprender, mas a gente não precisa, como você disse, vestir uma máscara que não nos pertence, porque ela fica muito pesada, né? Toda máscara que não pertence para a gente, ela é muito pesada. E, por fim, eu acho que é a gente olhar para a nossa condição aí humana mesmo, como ser humano que está em evolução e que está sofrendo com tudo isso que está acontecendo e que está passando por um momento que marca a história da humanidade, digamos assim, né? Então, a gente se olhar para isso também e, de novo, coloca a máscara de oxigênio, observa o que está acontecendo, escolhe seus caminhos e vai, né? O empreendedorismo é muito sobre isso, sobre a vida também, né? Sobre jornada, né? Não é sobre ponto de chegada. Se a gente fica o tempo inteiro só nessa energia do ponto de chegada, a gente acaba repetindo o que é esperado, porque o que é esperado, infelizmente, é o que a gente já sabe. Não sei quantos por cento dos negócios fecham em até 5 anos. E aí as pessoas esperam que o seu negócio feche em 5 anos, né? Já que você não tem esse modelo que é todo mundo que está ali formatadozinho para acontecer, ou porque você não faz parte dessa brincadeira da turma do camarote. Então, é buscar os seus caminhos, buscar a sua autenticidade, né? O que te leva, o que te move mesmo. Acho que é isso que eu tenho para deixar. Pelo menos é assim que eu sigo, né? Navegando. Eu acho também, assim, para falar com o pessoal, e de entender que tá todo mundo aqui, né? Como tá todo mundo aqui, não tem nem certo nem errado, a gente está aqui. Alguns estão mais na frente, outros mais atrás, mas você está no seu tempo, né? Então, Clara está me falando aqui que a live vai cair, que é 1 hora. Então, eu queria muito agradecer, Débora,
pela tua presença. Eu sabia que a escolha tinha sido muito, você tinha muito a contribuir. Queria agradecer a todo mundo que participou. Esse bate-papo vai ficar disponível em todos os nossos canais. E queria reforçar de novo que a gente acredita muito na força da genuinidade e da transparência, na transparência das relações e na genuinidade do ser humano, como você bem colocou, Débora. E quanto mais a gente entende isso, mais leve talvez vai ficando a jornada do empreendedorismo, que é muito linda, mas eu vou falar um ditado bem nordestino: a rapadura é doce, mas não é mole não. Então Maravilhosa, é isso mesmo. Então é isso, Débora. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela participação. Uma semana aí, um resto de semana, né? Uma semana curtinha aí, maravilhosa para vocês. Beijão. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Viu? Tchau, tchau.